E até aproveitando esse tema seleção, vamos falar do Neymar, tema que tá dando o que falar. O perfil do Neymar no Instagram publicou nesta quarta-feira uma escalação do Santos com mudanças em relação ao time titular dos últimos jogos. Logo após a publicação, ele apagou. Nós temos aqui essa postagem do Neymar nas redes sociais. O post traz a imagem de um campinho, de uma ferramenta online em que é possível escalar times de futebol. No clássico contra o São Paulo, no domingo, o Santos entrou em campo com Gabriel Brazão, Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Roleiser, Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Já na publicação feita na web, na publicação do Neymar, ele tirou o Léo Godoy para colocar o Luizão na lateral direita. Tirou o João Basso para colocar o Gil na zaga. Substituiu o Barreal e colocou o Guilherme no meio de campo. E borrou o Tassiano. O Tassiano tá borrado na foto para colocar o João Schmidt no meio de campo do Santos. Então a escalação publicada pelo Neymar tá aí na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Tem Gabriel Brazão, Luizão, Zé Ivaldo, Gil e Souza, Diego Pituca, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Roleiser, Guilherme e Tiquinho Soares. O Souza, inclusive, está na imagem e está lesionado, hein? Ele está se recuperando de uma cirurgia no tornozelo. É natural, né? Esse tema aí deu muita polêmica. Esse tema aí deu muita polêmica sobre o Neymar. Possivelmente estar utilizando da sua influência para escalar o time do Santos. Claro que é algo especulativo, mas é o que a galera está comentando aí nas redes sociais. E o tema ganhou ainda mais holofote pelo momento do Santos, que demitiu o português Pedro Caixinha e efetivou o César Sampaio. Se efetivou ou não, a gente não sabe, porque o presidente do Santos tem uma declaração dizendo que ele foi efetivado da semana. Então, assim, a gente não sabe se realmente está efetivado mesmo o César Sampaio, não passou aquela confiança toda. Vampeta tá aí, o Neymar escalando o time do Santos, Vamp. Não, isso aí eu ouvi dizer que postou e apagou com menos de... Eu acho que já faz de sacanagem. Deu tempo só daquele print. Eu acho que é de sacanagem pra dar essa repercussão. É bom pro debate, né? Eu já falo, vou fazer o negócio, vou jogar e vou tirar, e os caras vão debater o que eu comento. Eu vou mais em cima, Pedro, da recuperação do Neymar. Então saiu esse negócio aí que você falou, que o departamento médico do Santos ficou incomodado? Saiu essa informação que o Santos acredita que ele tem um bom staff, mas que, às vezes, né, o jogador tendo o seu próprio staff, dá uma relaxada, pode dar uma relaxada. Ele fala que o Santos ia querer que ele fosse fazer os tratamentos lá. Eu vou até puxar a informação completa aqui. Assim, o Santos depois agora, que antes não, né? Isso, que antes ele estava fazendo em casa, né? A partir de agora, o Santos vai querer que o Neymar faça os tratamentos no clube em 2 períodos. Isso aí foi a informação que eu li em qualquer local. Me desculpe, mas estava bem informado. Peraí, Flávio, parece que quando o Santos fala isso, porque é o Neymar, isso é uma coisa normal de plástico de clube, departamento médico. E eu te falo, não é às vezes nem 2 períodos, é 3. Sabe quanto custa um desfalque de um jogador importante para a equipe? A perca de um jogador importante, de jogadores importantes para a equipe? Olha o desfalque que faz aí o Lucas, o Oscar, o Caleri de fora. É um prejuízo muito grande. Então, é o clube que tem que recuperar. Esse negócio de staff, eu sempre achei... Eu convivi isso com o Ronaldo. O Ronaldo tinha lá o Filé, que é um dos primeiros jogadores a ter o cara para cuidar de atleta individual. O Filé sempre cuidou do Romário, do Ronaldo. Mas as atividades têm que ser feitas dentro do clube. Eu lembro que comigo mesmo, eu tive uma cirurgia de cruzado. O doutor Joaquim Grava sempre foi meu médico no Corinthians. Sempre foi meu médico no Corinthians, na seleção brasileira também. E o Joaquim tinha brigado com a diretoria, com o Dualib, com o Citadini, diretoria do Corinthians. E na minha cirurgia de cruzado, eu falei, eu quero ser operado pelo Joaquim. Você falou aqui, quem paga o clube, você é funcionário do clube, e você vai operar com o doutor Moisés Cohen, que é outro grande cirurgião, fera aí. E eu operei com o doutor Moisés Cohen, tudo certo, nunca tive nada. O doutor Joaquim falou, não, o clube está certo, quem paga é o clube. Fica tranquilo, você é um menino que eu gosto muito, de confiança, mas é o Corinthians que quer, então pode operar, que o Moisés também é muito fera. E o doutor Moisés Cohen me operou, virou um amigo meu também, né? Gente boa pra caramba, me liga para ir em congresso, me liga para um monte de coisa. Eu nunca tive mais nada no meu joelho, mas a recuperação toda dentro do clube. E quem fez minha recuperação de joelho dentro do clube foi o Ricardo Rosa, que cuida do Neymar há mais de 10 anos. Eu sei da competência do Ricardo Rosa. O Neymar tá tendo tantas lesões.
eu não posso chegar aqui e dizer que o Ricardo ficou ruim ou se o Neymar não cumpre o que o Ricardo pede. Eu sei que o Ricardo Rosa me recuperou, porque eu sou operado pelo médico, mas quem recupera o atleta é o fisioterapeuta e o preparador físico. E o Ricardo Rosa, ele não é fisioterapeuta, ele é preparador físico. E a informação aqui, Vamp, agora sim, a informação do Lucas Mussetti do UOL: o clube quer ser protagonista da recuperação da lesão do craque. Antes, o Santos agia como parceiro do staff de Neymar, mas a ideia agora é comandar o tratamento. Um dos pedidos do Santos é para Neymar treinar alguns dias em 2 períodos, o que vai acontecer nesta semana. E a outra recomendação é evitar pausas no tratamento. Aí entra aquilo que eu falei. O clube entende que o staff do jogador é muito competente, mas tem mais dificuldade em dizer não ao atleta quando necessário. Você vê que o staff do Neymar foi para o Paris Saint-Germain e foi para a seleção brasileira. Eu via lá o Tite dando treino, o Ricardo Rosa lá. Ô, Vamp, isso Neymar começou... Já pensou, é isso que eu tô falando. Já pensou, a maioria, todo mundo tem. Já pensou uma convocação da seleção, o Neymar leva o dele, o Vinícius Júnior leva o dele, o Thiago Silva leva o dele, o Daniel. Olha a confusão que é. Eu acho que isso começou, pelo que eu lembro, porque os jogadores do Brasil, eles estavam acostumados a fazer aqui treinamento 2 períodos e tal. E aí, a maioria, quando foi para a Europa, inclusive o período que você estava lá, acho que era um período só de treinamento. A gente só treinava um período. Isso. E aí, dificilmente eu treinei 2 períodos quando eu joguei no futebol europeu. E aí o pessoal sentia dificuldade. Falava, tô acostumado a treinar 2 períodos e tal. Bom, aí você faz por sua conta. Aí o cara levava um profissional de confiança para poder fazer um treino a mais, ou uma recuperação diferente. Clubes europeus, foi assim que isso começou. Os clubes europeus sempre soube que a medicina, o tato brasileiro, a medicina esportiva brasileira é a melhor do mundo para recuperar atleta. Sabe por quê? 3 períodos, 2 períodos. Por isso que os clubes liberavam Romário na época. Calendário terrível também, os caras têm que ser... Aqui no Brasil, de repente você não pode ter os aparelhos que hoje já tem, né? Com dinheiro que ganha, tudo. Mas os fisioterapeutas brasileiros, os médicos brasileiros, são os melhores na medicina esportiva de futebol. Eu não sei outra modalidade, mas para o futebol não tem igual para recuperação. E de repente vem essa enxurrada, mas aí eu não vou falar lá fora, mas quando você está no Brasil, afeta o departamento médico do Corinthians, do Inter, do Grêmio, do São Paulo, do Flamengo, e aí você vai ver quem está comandando o departamento médico do Santos, na fisioterapia, fisiologia, é o Rosan, que é um cara que é um dos melhores do mundo. Por isso que está dando isso. E agora essa publicação do Neymar aí, Raí Monteiro, ele escalando o Santos, né, montando um campinho lá, borrando um jogador ali, colocando outro jogador lá, o Neymar escalando o peixe, alimentando, né, enfim, esses achismos aí de rede social, que ele tem muita influência dentro do Santos, a gente sabe que ele tem. Agora, se ele escala ou não, a gente não sabe, mas soltou essa escalação aí, Raí Monteiro. Mas tem até jogador machucado, né, na escalação dele, então acho que isso não vai ter nenhum impacto aí no time para jogar no final de semana com o César Sampaio, né. O Santos vai dar ao César Sampaio pelo menos essa semana, né, e o jogo contra o Bragantino, e a tendência é que o Ramon Dias feche aí nos próximos dias e seja o próximo técnico do Santos. Também porque a direção avalia que o César Sampaio pode ser um bom treinador para o Santos, pode ser um bom treinador de futebol, mas não para esse momento especificamente, né? Em que o Santos tem aí outros problemas para serem resolvidos e vai precisar meio que de um treinador com essa capacidade de apagar um incêndio e não um cara iniciando a carreira, pode queimar a carreira de um técnico promissor, que possa ser promissor como é o César, né? Então a direção entende isso, por isso a tentativa do Ramon Dias, pelo que se tem de informação, está bem próximo, pode fechar nas próximas horas e a mudança dele nem vai ser tão longe assim, né? Vai sair de São Paulo e vai para Santos para comandar o Santos nessa temporada e tentar uma recuperação, tentar fazer um time mais forte para ter um campeonato brasileiro mais seguro, né? O Santos veio da Série B, embora tenha se reforçado e tenha sido o quarto time que mais gastou no futebol brasileiro, é um time que nesse momento briga para ficar na primeira divisão. O Santos não tem um super elenco, não tem um super time, tem várias carências, acho que gastou mal, gerenciou mal os recursos que tinha, os investimentos que fez, e tem um time bastante modesto.
com o Neymar bem, recuperado, pode dar um salto de qualidade para quem sabe brigar ali por uma vaga na Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro dá 9, 10 vagas para Libertadores, talvez isso. Mas título ou qualquer coisa do tipo, acho pouco provável que o Santos possa brigar nesse momento, ainda com essa questão do Neymar para resolver. O Neymar virou treinador agora, Flávio? O que você acha do Neymar ser técnico do Santos? Em alguns momentos do futebol, alguns jogadores fizeram essa experiência, né? Mais em fim de carreira, de ser técnico jogador. Não deu certo, normalmente o grande jogador não vira técnico. Não dá, não tem a menor condição. Eu só sei vencer 2 vencedores nessa situação. O Beckenbauer, que foi rapidamente técnico da seleção da Alemanha e foi campeão, e o Zidane naqueles anos só também no Real Madrid. Fora disso, normalmente os grandes técnicos, eles não são grandes jogadores. Eu acho que essas coisas é pra dar o que falar, não é possível, cara. E a pessoa chega aqui, posta aqui, ó. Vampeta, Flávio, Zé Manuel, Corinthians e Grêmio. E joga. É pra dar. Entendeu? Não é possível. Porque, ó, se você fizesse de uma seleção brasileira, ele jogador já ia. Mas imagina você tá no dia a dia, todo dia, no vestiário com os caras tudo vê. Porque parece que é tudo mil maravilha, ó. A staff, a família. Sim. E hoje a família de jogador que mais responde. Jogador que. A rede social, todo mundo vê. Você vê a esposa de jogadores respondendo. Em rede social, você vê família, irmão, todo mundo. E aí, a preferência, a gente sempre sabe que, por exemplo, eu adorava jogar mais do lado do Edilson e do Marcelinho. Mas fica pra mim. Eu não vou meter a escalação lá e botar eu, Edilson. O pessoal já sabe que é nós. Aí eu vou botar e aí de repente vem o Luiz Mário, o Fernando Bueno. Pô, você tá falando que só gosta de jogar com os caras? Fica isso, que precisa, né? Não precisa, velho. Agora o Santos vai trocar um caixinha português pelo caixinha espanhol. Argentino. Não, desculpe. Que fala espanhol. Vai trocar quando ele levou o caixinha da Argentina, eu falei, pra que essa tranqueira? Agora vai levar o Ramon Dias, você vai pegar o resto do Corinthians, né? Mas a verdade, a informação que eu tenho é porque é o mesmo... O mundo da bola, você tem que ver quem é os empresários. É o mesmo empresário do Neymar. Então tá fazendo um trabalho de influência lá pra empurrar o Ramon Dias pro Santos. Você vê que cuidado, que isso aí já mostrou que caixinhas da vida não dão resultado. Cuidado. Aí você tem que ver os escritórios e quem cuida da carreira de quem. Você empurra, né? O cara vai te empurrando coisas e tal. Então tem interesse, obviamente, no Neymar. Aí, pô, vamos empurrar, já empurra mais... Cara, isso é muito complicado. É que nem quando a Globo quis comprar o Titanic, ela teve que comprar um monte de filme ruim junto pra poder ter o Titanic. Falou, ó, eu te vendo o Titanic, mas você tem que levar sabe aquele filme que não deu nada, que só 3 pessoas foram ver? Empurra tudo junto. Se você quiser só exibir o Titanic também, mas você tem que comprar o bagulho junto. É mais ou menos isso aí que os caras fazem. Fico imaginando a entrevista coletiva do Ramon e do Emiliano no Santos. Que a entrevista dele no Corinthians era muito repetitiva, né? E ele falava muitas vezes da torcida do Corinthians, né? Fica imaginando. Só falava da torcida, né? Os íntias, né? Os íntias. Aí ele vai falar do Pelé, eu acho. Agora vai falar do Pelé, o Neymar. Vai falar do Pelé. Neymar. Como me encanta. Ô, Ramon, o Santos precisava atacar mais pelo lado direito. Rádio Vampeta... Rádio Peão de Vampeta. Ramon, Santos é um time que gosta de jovens e um time que joga pra frente e ataca. Aí o filho dele, pai, padre, falou que não ataca. Não. Pelé me encanta. Pelé, Doval, Coutinho, Pepe, que time formidável. Uma prova que ele já não vai falar mais, aí ele vai falar do Pelé. Uma das maiores provas que grande jogador não vira grande técnico é o Ramon Dias. O Ramon jogava pra caramba, pô. O Ramon jogava pra caramba. Hoje, se ele jogasse, talvez ele fosse mais útil no Corinthians centroavante do que como técnico. Lógico que não foi nesse nível que a gente falou, né? E teve a inteligência também de brigar com o Maradona. Ou seja, a carreira dele na seleção foi muito mais curta do que deveria ser. Mas não dá. O cara quando... Olha... Ô, Vamp, você chegou a conversar com o Pelé alguma vez? Conversar, sentar e bater papo? Não, eu só fui elogiado. Tá duretado, hein? Não, eu só fui elogiado pelo Rei falando que eu era o melhor jogador do Brasil. Eu tive a felicidade de conviver bastante com o Pelé. Era impossível entender o que ele falava de tática de futebol. Não tinha como entender.
Aí ele falou, mas por que você não entende? Eu falei, porque eu não sou o Pelé. Pra ele era muito simples, sabe? Pro craque é muito simples. E o jogador normal, ele precisa de uma coisa mais didática, vamos dizer assim. Sabe aquela coisa o didático, ó, toca daqui, vai pra lá. Mas... E o Pelé, ele via 3 quilômetros na frente. E ele metia os 3 quilômetros. Mas como é que eu vou chegar nos 3 quilômetros? E aí não funcionava. O Pelé tentou ser treinador. O Leônidas da Silva, que trabalhou aqui na Jovem Pan, tentou ser treinador. O cara muito acima da média, ele tem dificuldade. Falcão, um gênio, um monstro, tentou ser treinador, não virou. O Zico deu certo lá fora, né? Até foi no Japão e tal, Turquia, em cenários menores. Mas um cara do tamanho do Zico, para dirigir um Real Madrid, um Barcelona, seria uma coisa... O Vamp acabou de falar, o Guardiola, ele era bom jogador, mas era bom jogador. Normal. Olha o que virou como treinador. O Klopp, o Rinos Mitos era um jogador, né? O próprio Mourinho, bem mais ou menos, né? Aqui no Brasil, o Filipão era um becão, durão. Olha o que virou. O Luxemburgo, ele fala que ele era muito craque. Uma parte do tempo ele foi reserva do Júnior. Também ser reserva do Júnior não desmerece ninguém. Mas ele não era destaque como jogador, ele foi muito mais técnico do que jogador. Essas coisas acontecem.